Essa aula aqui nós iremos falar exatamente sobre Revolução Industrial. Então, a nação pioneira do processo de Revolução Industrial foi a Inglaterra. A Inglaterra acabou ali em meados entre os séculos XVI até o século XVIII, desenvolvendo tecnologias que foram importantes para o processo da denominada Revolução Industrial no século XVIII. Mas alguns fatores também são preponderantes para que a Inglaterra seja pioneira. Primeiro, o processo da Lei de Cercamentos, ali ainda no século XVI, e essa Lei de Cercamentos ela acabou fazendo com que fossem criados novos locais para a criação da matéria-prima da produção têxtil, a lã. Depois da ascensão da burguesia, uma forma de ver o mundo diferente da nobreza no que diz respeito ao processo da lucratividade dos negócios, do investimento financeiro em outras áreas. A Revolução Puritana, que promoveu a burguesia, a protagonista política e dono de decisões. Os atos de navegação do Oliver Cromwell são exatamente fundamentais nesse processo, já que a Inglaterra acaba ali fazendo com que não mais houvesse o atracamento de navios que não fossem de bandeira inglesa sem pagar impostos. Mão de obra abundante, havia muitos trabalhadores que haviam sido retirados daquelas terras que eram terras comunais, terras comuns dos camponeses, pela lei de cercamentos, então isso facilitou também no processo de mão de obra abundante. E matérias-primas, como carvão e ferro, que permitiam o carvão, o processo ali da utilização das máquinas a vapor que foram desenvolvidos, e o ferro também na produção das próprias máquinas. Foi exatamente por meio da Revolução Industrial que o capitalismo acabou se consolidando no mundo como sistema vigente, ou seja, a partir disso, o modo de produção capitalista, pautado no lucro e no trabalho assalariado, passou a ser exatamente o trabalho que foi desenvolvido, ok? A Revolução Industrial ela foi iniciada, como dito anteriormente, na Inglaterra, a partir da segunda metade do século XVIII. Né? Foi na Inglaterra que surgiu a primeira máquina a vapor, no século XVII, ali no ano de 1698, construída ali por Thomas Newcomen. Ela foi aperfeiçoada em 1765 pelo James Watt, mas o historiador Eric Hobsbawm ele diz que essa revolução ela só foi iniciada a partir de 1780, porque essas máquinas elas ainda eram ali incipientes, ou seja, eram poucas máquinas que estavam no processo de produção, e somente quando essas máquinas tiverem uma produção em larga escala, que elas estiverem alargadas para toda a indústria, que nós vamos ter de fato uma revolução industrial, pois vai mudar toda uma estrutura de trabalho, estrutura social, estrutura econômica, certo? E as estruturas irão mudar. Esta imagem que aparece no canto superior direito da tela de vocês, que eu estou passando aqui, esse tracejado aí, que eu estou fazendo com que ela fique mais clara, ela é exatamente o sistema, né, de máquina a vapor construída exatamente pelo Thomas Newcomen, tá? Então, era exatamente o ar quente que fazia com que essa máquina ela pudesse funcionar, né, que ela pudesse ali entrar em funcionamento. Posteriormente à produção dessas máquinas a vapor, também foi desenvolvido isso para o sistema de transportes. Então, ali no século XIX, houve a criação da locomotiva, e essa locomotiva ela permitia exatamente o escoamento de produção. Lembrando que com o surgimento das máquinas, por exemplo, havia o processo de fazer exatamente o seguinte: uma máquina ela produzia mais do que 8 homens, por exemplo, aquela máquina inicial lá do Thomas Newcomen. Então a produção ela era muito intensa, ela passou a ser muito
forte, passou a ser uma produção em larga escala. Isso, a partir daí, precisavam-se de mecanismos que pudessem escoar melhor essa produção, levar essa produção para os mais variados locais do mundo. Então, as locomotivas e a construção das estradas de ferro, elas foram muito importantes, elas se intensificaram a partir do ano de 1830. Posteriormente, também houve a construção e o desenvolvimento dos navios a vapor, que também ajudaram no processo de levar essa produção industrial para outras localidades do mundo e não ficar restrita somente à Europa ou propriamente à Inglaterra. A condição dos trabalhadores no processo da Revolução Industrial é uma condição ali de exploração. Há um processo de substituição da manufatura, né, que é o trabalho artesanal, que é o trabalho ali onde uma pessoa desenvolve toda a produção, pela maquinofatura, onde a máquina ela substitui a mão de obra de várias pessoas. Então, há um processo de exploração dos trabalhadores, porque existe muita mão de obra, certo? Então, a partir desse processo de existir muita mão de obra ser abundante, os salários são baixos, as jornadas de trabalho chegavam até 16 horas por dia, os ambientes eles faltavam iluminação, faltava uma oxigenação melhor desses ambientes, eram ambientes úmidos, né, em condições precárias. Os trabalhadores também moravam em cortiços, que eram locais onde conviviam ali com 30, 40 pessoas, dividindo banheiros, quartos e etc. Então havia uma disseminação de doenças muito grande, gripe, varíola, né? A exploração do trabalho feminino e do trabalho das crianças também era intenso, porque recebiam até 1/3 ou a metade do salário de um homem. A partir de 1811 a 1812 houve um movimento ludista. Esse movimento ludista ele foi exatamente um movimento de quebra das máquinas, já que na Inglaterra um indivíduo que pode ser lendário, um tal Ned Ludd, ele começou a quebrar máquinas porque diziam que essas máquinas elas traziam malefícios, elas estavam tirando o trabalho dos operários ou dos trabalhadores em si, já que elas substituíam 8 trabalhadores. E ele começou a quebrar máquinas. Um exemplo claro está aí no canto superior direito de vocês podem observar a quebra dessas máquinas. Na França foi conhecido como sabotage, porque eles colocavam o seu tamanho, que se chamava sabotagem ou sabotage, na engrenagem das máquinas, já que essas máquinas ali eram muito frágeis. Posteriormente foi criada ali pelos anos de 1820 as trade unions, que eram exatamente sindicatos, organizações, e em 1830 o movimento cartista. Esse movimento cartista foi um movimento que falava sobre sufrágio universal. O que seria o sufrágio universal? O poder de voto dos homens. Os homens, as pessoas de sexo masculino poderem votar, escolher os seus representantes e também poderem ser votados para representarem a classe. O que temos também do movimento cartista é um pedido de redução da jornada de trabalho para até 10 horas, proibição do trabalho de crianças, proibição do trabalho feminino no período noturno. Então, eram algumas reivindicações ali dos cartistas. É lógico que inicialmente elas não vão ser aceitas, somente lá pelo final do século XIX que essas reivindicações elas se farão valer. E aí nós temos as principais ideias que surgiram ou que são advindas da Revolução Francesa. O liberalismo, que é a ideologia burguesa, ela tem a defesa da propriedade privada, da liberdade de expressão, da liberdade de comércio, da livre iniciativa, da igualdade jurídica, de governos constitucionais com a limitação do poder dos governantes ou até mesmo a divisão dos poderes, e o voto censitário. O que seria esse voto censitário? Seria exatamente o voto de pessoas que têm recursos, de pessoas que têm, vamos dizer assim, que têm bens. Então seria exatamente um voto a partir dos bens, né? Não seria uma cidadania ampliada, seria uma cidadania limitada para poucas pessoas, aquelas que têm bens. Os principais nomes desse liberalismo no campo econômico, Adam Smith, e no campo político, John Locke. Aí nós temos o socialismo também, que surge como ideia, né? O socialismo ele surge exatamente no período da Revolução Industrial,
como uma crítica às condições econômicas e sociais em relação aos trabalhadores, já que esses trabalhadores eram extremamente explorados, né? Houve uma primeira leva de grupo de socialistas, os denominados socialistas utópicos. Utópico quer dizer em lugar nenhum ou de difícil forma de acontecer. Eles eram também conhecidos como reformadores. Eles pretendiam uma igualdade social através de medidas como cooperativismo, participação no lucro das empresas, diminuição da jornada de trabalho, direito do voto para representação parlamentar, né? Os principais expoentes aí, Robert Owen, Saint-Simon, Louis Blanc, esses caras aí, eles diziam que tudo isso dependia também muito da vontade dos patrões, mas que os próprios operários eles poderiam juntar suas forças e criar aí as suas próprias empresas através do cooperativismo. E aí tudo aquilo que seria produzido em termos de lucratividade aí seria compartilhado de maneira igualitária entre aqueles envolvidos no processo. E temos também os socialistas científicos. O socialismo científico ele já não tinha aquela utopia de promover a melhoria da qualidade de vida dos operários a partir da bondade dos patrões. Ele falava em uma transformação radical da sociedade capitalista. Os principais nomes aí são Karl Marx e Friedrich Engels. Escreveram diversas obras, né, como Capital, A Origem do Estado, da Família e da Propriedade Privada. As principais ideias aí são a luta de classes. Diz o Marx e o Engels que a luta de classes ela está presente em toda a história humana, né? O que é essa luta de classes? A exploração entre senhor-escravo, senhor-servo, mestre, aprendiz, e na sociedade capitalista daquele momento que eles vivenciavam, operários sendo explorados ali pelos seus patrões, os capitalistas. A mais-valia também é uma ideia que acaba sendo estabelecida. Aqui eu vou trabalhar de maneira simplista aqui a questão da mais-valia, que seria exatamente o lucro que os patrões tinham pelo trabalho não pago aos trabalhadores. De que forma isso? Um trabalhador ele trabalhava 8 horas por dia e ele recebia, por exemplo, R$20. Na primeira hora ele produzia um produto ali que valia os R$20. Nas outras 7 horas isso seria o lucro do patrão. Isso é de uma maneira simplificada, lógico. Também falava da ditadura do proletariado. Os operários deveriam ter consciência de que são explorados e ao ter consciência de que são explorados eles deveriam tomar o poder. Ao tomar esse poder eles implementariam a ditadura do proletariado, que seria um Estado socialista, um Estado que buscaria acabar com todas as desigualdades sociais e de classe, e acabando com todas essas desigualdades o Estado seria extinto e seria estabelecido o comunismo. Temos o materialismo histórico dialético. Esse materialismo histórico dialético fala exatamente sobre o ser humano ser agente e ser transformador do seu processo de vivência, né? E o dialeticismo é exatamente a constante transformação de todos os processos aí. Temos também o anarquismo. O anarquismo ele pregava a eliminação de toda e qualquer forma de poder, pregavam a imediata dissolução do Estado, da Igreja e da propriedade privada. O principal nome aí é o Joseph Proudhon, que é o precursor, na verdade. Ele dizia que a propriedade privada era um roubo, né? Ela era fruto das desigualdades, ela acabava sendo um dos principais pontos ali da exploração dos indivíduos, e outros nomes como Bakunin e Kropotkin acabavam também indo contra o Estado, a propriedade privada e a Igreja. O anarquismo é diferente do socialismo porque para o anarquismo dá para se estabelecer uma ideia cooperativista e comunitária sem essa ideia de ditadura do proletariado. O Estado deveria acabar imediatamente. A igreja também desenvolveu uma doutrina social, né? Uma doutrina que acabava ali estabelecendo ali as relações como deveriam ser estabelecidas entre patrões
e operários. A igreja acabava condenando ali o materialismo marxista e também o anarquismo, que eram contrários à igreja, eram contrários ao Estado, em certa medida, o marxismo, né? Também acabava condenando os patrões gananciosos, propunha uma solução solidária ali, que os patrões fossem solidários para com seus operários. Isso tudo foi estabelecido pelo Papa Leão XIII, né, ou foi resumido pelo Papa Leão XIII numa encíclica papal chamada Rerum Novarum de 1891. E aqui para finalizar, nós vamos trabalhar aqui para finalizar essas fases da Revolução Industrial. A partir ali de 1784, como foi dito pelas ideias do Eric Hobsbawm, nós temos a indústria 1.0, que ela é estabelecida pela mecanização, né, a substituição da manufatura pela maquinofatura. Temos o surgimento do TA, né, temos o surgimento do TA, e também da força a vapor, aí a partir das máquinas, das locomotivas e dos navios. A partir de 1870 temos a indústria 2.0, que é uma produção em larga escala, onde há um processo de organização racional do trabalho com linhas de montagem, e temos aqui o processo de estabelecimento ali dos combustíveis fósseis, né? Como por exemplo o petróleo, né? Aí a eletricidade também será utilizada em larga escala, certo? O motor a combustão, aí surgirão automóveis, aviões, etc. A indústria 3.0, que é uma indústria com maior automação, utilização da robótica, de computadores, internet e eletrônicos. E a indústria 4.0, sistemas cibernéticos, a internet das coisas e as redes de inteligência artificial. Então, valeu, essa foi a aula de Revolução Industrial, até a próxima.